tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Português Sem Estresse. E hoje vamos estudar o emprego do a e a. A sozinho e a com H e acento. Vamos ver a diferença de um para o outro. A é utilizado para falar de uma ação futura ou tempo futuro. Ou seja, ele é utilizado para falar de uma ação que ainda irá acontecer. Vamos para exemplo. Daqui a 3 dias irei para a Espanha. Ou seja, esse a na frase está nos dando uma ideia, está dando um sentido, está indicando que ainda irá acontecer algo. E este algo é uma viagem à Espanha. Segundo exemplo, o avião chegará daqui a 1 hora. Terceiro exemplo, daqui a pouco falo contigo. Agora iremos estudar o significado da expressão a, escrita com H e acento. A representa uma forma do verbo haver. Assim, podemos usar o a quando o verbo haver é impessoal, ou seja, é aquele verbo pessoal que não tem sujeito, tá bom? Aqui, ó, sem sujeito, tá bom? E possui o sentido de existir, tá? Então, eu posso substituir a com H e acento pelo verbo existir, ok? Exemplo. Há muitas pessoas no mundo. Eu vou substituir o a pelo verbo existir. Existem muitas pessoas no mundo. Vejam que a frase não mudou o sentido. Só que a está no singular. Ele não pode ir para o plural. Mas o verbo existir pode sim ir para o plural. Por quê? Porque tem que concordar com a expressão muitas. Ou seja, é preciso haver aqui uma concordância verbal. Então, o verbo existir precisa ir para o plural, ok? Então, a frase fica: existem muitas pessoas no mundo. Também utilizamos o a, escrito com H e acento, em frases que expressam tempo passado. E, nesse caso, pode ser substituído pelo verbo fazer ou ter. Pessoal, no slide anterior, nós vimos que o a, escrito sem o H e sem o acento, ok? Ele nos dá uma ideia de algo que ainda irá acontecer, ou seja, tempo futuro, ok? E aqui agora estamos estudando que este a, escrito com H e com acento, ele dá uma ideia de tempo passado. Ele nos traz uma ideia de tempo transcorrido, ou seja, de algo que já aconteceu. E pode ser substituído pelo verbo fazer ou ter, neste caso. Exemplo. Há muitos anos que não vejo a Maria. Eu vou substituir este a pelo verbo fazer. Faz muitos anos que não vejo a Maria. E a frase continua com o mesmo sentido. Segundo exemplo. Há muito tempo que não comia salgados. Eu vou substituir o verbo a pelo verbo ter. Tem muito tempo que não comia salgados. E a frase continua com o mesmo sentido. Agora eu chamo a atenção de vocês. Vejam bem, fiquem atentos. É muito comum usarmos esse termo a com a palavra atrás. Como o a já faz referência a algo que ocorreu no passado, fica redundante, ou seja, fica repetido colocar esse vocábulo na mesma frase. Toda vez que você escrever uma frase que tenha a escrita com H e a com acento, não é mais necessário você colocar o termo atrás, senão a sua frase ficará redundante, senão o seu texto ficará redundante, ok? Vamos para exemplo. Estive na Espanha há 1 ano atrás. Veja que eu já coloquei a expressão a, ok? Já houve
já houve este acontecimento na Espanha. Eu já estive na Espanha. Porque esse a me dá uma ideia de tempo transcorrido, de tempo passado. Então não é necessário colocar mais o termo atrás. Então, esse termo aqui está incorreto nesta frase. O correto escrever é: estive na Espanha há um ano. Ok? Vamos agora analisar um pequeno texto, ok? Retirado da música do saudoso Raul Seixas. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Veja que Raul Seixas optou em colocar o termo atrás na sua poesia, no seu texto, na sua música. Isso por quê? Porque ele quis rimar o nome atrás com demais. Gente, a poesia tem uma característica muito peculiar do texto. Ou seja, é a rima, tá bom? Numa poesia precisa ter rima. Numa canção precisa ter rima. E o autor, ele é livre para fazer isso, tá certo? Mas quando você for escrever esse termo em uma linguagem padrão da língua portuguesa, não faça isso. Não use o atrás, porque ele vai dar uma redundância no seu texto, ok? Se você gostou desta dica, dê aquele like e me siga para mais dicas como esta.